Senhor a todos, sejam muito bem-vindos, né? Nesse domingo, hoje é o quarto programa? Quarto programa podcast, algo novo. Como a gente fala em todas as nossas transmissões, o intuito aqui é trazer a palavra de Deus, trazer para você algo novo da presença de Deus, aquilo que Deus quer transformar na vida de vocês. Então seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui os meus amigos aqui falar um pouco. Dá um bom dia aí pro pessoal. Bom dia, glória a Deus pela sua vida, né? Mais uma manhã de domingo aí, para a honra e glória do nosso Santo Senhor. Estamos aqui reunidos para compartilhar um pouco da palavra, como o André falou, né? Que você possa ser tocado aí, né? Que você possa gerar frutos aí, espírito aí, que Deus possa semear na sua vida aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bora, França! A paz do Senhor, meus irmãos, e a paz de Cristo invada a sua casa agora nesse momento. Hoje estamos com um convidado especial aqui para falar um pouco para a gente. Como a gente divulgou, né? Polêmico. Falar um pouquinho aqui do caminho de Emaús. Mais uma vez transmitindo aqui do estúdio o podcast Algo Novo. Algo Novo, isso. Mais conhecido como a casa do André. Nossos estúdios, né? Estamos aqui, graças a Deus. Amém. Irmão, dá um bom dia aí para quem está assistindo aí, né? Amém. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém. Sou presbítero e casado com um filho e uma nora. Vocês da nora. É isso. Estamos aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre Deus, né, sobre a palavra. Tem um pouco de dúvidas. Deixa eu também fazer menção aqui. Eu estou debaixo da bênção do meu pastor, o pastor Neymar Legal. Obediência sempre, hein? Ele pediu que eu transmitisse um abraço dele aqui a vocês. Amém. Na época eu estar na escola bíblica dominical, mas pedi para ele, né, que eu viesse aqui, foi um pedido seus, e ele nos autorizou a estar aqui. Amém. Eu já quero, pastor também. né? Pode falar. Dá um abraço, pastor. Como é que é o nome do pastor? Neymar. Pastor Neir. Deus abençoe. Deus sua vida. abençoe e obrigado aí por Bom, liberar o irmão, né? O nosso Alessandro. A bênção do Senhor. É bênção. E mais uma vez, eu quero dar bom dia aí para os nossos amigos, né? Minha voz está travando aí, Japão. Dá um bom dia, pessoal. Bom dia, glória a Deus pela sua vida. Ó, quero dar um bom dia pro Creito. O Creito falou assim, Tá cara, online? tá online, deve estar online aí. Ele falou Se que. tiver, vai estar. Ele falou assim, eu não vou saber do. Não vou mais assistir o Vale Cap, vou assistir vocês. Glória a Deus. Então, obrigado aí, né? Por mais uma vez, e as pessoas que vão entrar também sejam abençoadas através dessa palavra. Bom, hoje eu quero só ler primeiro o tema, tá? Amém. É Caminho de Emaús. Eu vou ler a palavra e a gente já começa no nosso diálogo aí, tá bom? Tranquilo com vocês? Glória a Deus. Só para deixar um pouco mais claro o formato, a gente mudou um pouquinho, então está um pouco apertado aqui. Mas a gente vai ser mais um bate-papo aqui entre nós mesmo aqui sobre a palavra. A gente não vai conseguir responder perguntas, tá? Mas mande suas perguntas aí, coloquem aí, que assim que possível a gente responde para vocês. Agradecer já a presença de vocês aí. Pode mandar seu joinha, seu ok. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que logo vamos transmitir por lá também. Podcast Algo Novo. E a palavra toda sua. A palavra é minha? Então, irmãos, como foi dito aí no podcast, hoje a gente vai fazer menção da palavra no caminho de Emaús. Uma história muito bonita da Bíblia, onde gera muita repercussão. E nós vamos trazer para você um pouco daquela época e um pouco de hoje. Talvez tem pessoas passando por esse tipo, né, de situação. Então a gente vai dar aqui um ênfase em melhorar, de aspecto da pessoa melhorar e trazer algo novo, né? A intenção é essa, trazer algo novo para a vida da pessoa. Vamos lá? Para quem não tem Bíblia aí, mas para quem tem celular, desculpa, não pode ter, hein? Sem desculpa. Internet, tem página Se de tiver internet. desculpa, não pode. Ó, está lá em Lucas, capítulo 24, verso 13. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Todo mundo abriu? Na Amém. igreja é Glória a assim. Deus, Na glória a igreja a gente, se não abriu, a gente... Amém? Aleluia? De telão também. Até já tem um telão. Tem um telão aí, Boa, poderia boa ter ideia. usado, hein? Próxima vez a gente usa. É Espírito. Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em suas palavras e em obras diante de Deus. E todo o povo, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro encontrar tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E eles lhe disseram: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele e de todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que eles iam mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois já é noite, a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e o partiu e deu graças. Então, essa parte é uma parte muito linda. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. E perguntaram-se um ao outro: estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunha a Escritura. Vou chegar até esse ponto. Amém? Cara, que interessante essa passagem, né? Imagina aí a promessa que era que Jesus ia vir, né, irmão? A promessa e o povo ali, os dois, eu tento um pouco conjecturar, e eles acharam que Jesus ia vir, ia tirar todo aquele reinado, ia fazer um reinado novo. Na cabeça deles era assim que eles pensavam, né? Então, engraçado que acontece na sexta-feira, Jesus é preso, né? Depois Jesus é levado, é morto. Sábado ele permanece, né? E no terceiro dia, no domingo, ele vai ressuscitar. Engraçado que ali eles, a promessa ali morreu. É isso mesmo, irmão? O que você acha? Na visão deles, né, eles tinham justamente essa visão. Se a gente for olhar, né, anteriormente, desde que Judas, né, quando ele trai Jesus, ali a esperança dele é que Jesus exterminasse aqueles que foram prender ele. Na visão, né, da maioria deles, dos judeus que acompanhavam Jesus, via, olha, muito poderoso, né, cheio de poder, achou que Jesus veio para libertar da opressão romana, libertar justamente do poderio militar e político dos romanos. Mas Jesus veio muito mais além do que isso, né? Jesus veio para libertar da escravidão do pecado, não do jugo romano, né? Daquilo que é pior, daquilo, né? Essa era a missão de Jesus. Então eles tinham essa concepção. E uma das coisas que acontece, isso pode acontecer com a gente, com qualquer um de nós. Então, quando vem uma adversidade,
quando acontece algo que a gente não espera, quando Deus fala com a gente, olha, eu tenho uma promessa para você. E quando isso pode acontecer com qualquer um de nós, ele faz uma promessa para você, olha, eu vou dar XY para você, vai acontecer na sua vida. Só que quando aí vê o que acontece, acontece algo contrário daquilo que Deus prometeu, isso pode, como nós somos seres humanos, isso pode frustrar ali temporariamente aquela promessa que Deus fez. A gente pode gerar aquele ponto de interrogação. Será que foi Deus mesmo que fez a promessa? Porque está acontecendo tudo ao contrário. Foi Deus que fez a promessa. Só que nesse momento, aí é uma questão de fé. Se a pessoa tem fé ou não. Trazendo um dia. Quando você, irmão, você comentou aí, né? Quando acontecem essas circunstâncias aí, a gente, como posso dizer, né? A gente não tem fé que vai acontecer. Isso aí não vai. Posso dizer. O processo não vai ser mais demorado, a promessa de Deus? Mais demorado. Demora. Toda vez que eu deixo de exercitar a minha fé, toda vez que eu não alimente a minha fé, vai ser difícil da promessa que ela se cumprir. Deus está dizendo assim para nós assim, eu vou lembrar um texto, está falando aqui do caminho de Emaús, eu preciso lembrar de um texto para que se encaixe, para que encaixe. Por exemplo, Elias profetizou ali que não haveria chuva, certo? Aí ele foi na beira do ribeiro, os corvos alimentavam ele, ele bebia do ribeiro, o ribeiro secou. Aí o que Deus disse para ele? Ele disse para ele assim, Elias, vai até Sarepta, porque lá já ordenei uma uva que te sustente. O que Deus disse? Já ordenei. Já deu a ordem. Já deu a ordem que uma viúva te sustente. Só que quando ele chega lá, tem uma viúva. E ele falou assim, bom, uma viúva ela vai me sustentar. Aí quando ele chega lá, ele fala assim, olha, eu estou com fome aqui, olha, eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada em casa. Eu só tenho. Aí o que ele aqui? Deus não tinha ordenado? Tinha ordenado. Já tinha. Aí qual é a fé? Aí Elias entende. Deus ordenou. No mundo espiritual, já está tudo resolvido. Só basta. O profeta Elias, a fé nele era gigante. Era uma fé gigante. Por quê? Ele falou assim, então só tem um pouquinho de. Então faz o seguinte, faz primeiro para mim primeiro, aí depois a gente vê o resultado. Estou parafraseando, depois a gente vê o resultado. Sabe o que ela fez? Deus já tinha ordenado. Uma viúva ela vai te sustentar. Não tinha nada, só tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ela foi lá, fez e trouxe para ele. Falou mais azeite na farinha e farinha na panela dela. Ou seja, é a conexão. Então, quando acontece, pode acontecer, olha, um promessa de Deus, vou te dar X. Aí, vai em tal lugar lá, você chega lá em tal lugar, mas não tem nada aqui. Creia. Você tem que crer. Tenha fé. Por quê? Porque a hora que você crê naquilo que Deus mandou, pode ter certeza, Deus não falha naquilo que Ele promete. Se houve, eu não recebi, a culpa é de quem? A culpa é nossa por não receber. Por não ter fé. Exatamente. E um exemplo assim, né? Que você às vezes está num ponto de ônibus, uma distração que você teve ali, o ônibus passou, vai dar toda aquela volta, tudo. Vai demorar mais até chegar no você. E eu acho que uma também das coisas que não acontece em questão a palavra foi liberada. Nós vamos no ambiente profético, né? A igreja é um ambiente profético. Então a gente está ali. Você recebeu a palavra. Deus vai fazer tal coisa na sua vida, tal. Deus libera. Eu acredito que libera para todo mundo quando Deus libera a palavra. Então basta cada um com a sua fé, ela aceitar aquilo e ir atrás. Porque Deus ele fala com todo mundo, né? Na minha concepção tenho certeza. Então, onde eu quero chegar? Às vezes a decepção nossa é de não acontecer aquilo que foi liberado rápido. A gente quer que aconteça rápido. E a palavra de Deus não é assim, né? É no tempo dele, né, irmão?
A palavra, isso, mas a nossa decepção, vou colocar como decepção, é que a gente sai de lá e a gente já acha que vai acontecer. E não é assim. A gente quer apressar a nossa bênção, né? Então esse eu acho que muitas das vezes é o nosso erro. Querer apressar algo que, opa, calma, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas é no tempo dele. E também a gente está atento, está buscando, está fazendo algo para que aquilo venha acontecer de fato, né? Principalmente só entre José e Caleb. Um exemplo claro. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês aí respondam conforme vocês acham. Aqui, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos. O que você acha, na opinião de vocês? Por que o olho dele foi impedido de ver Jesus? Imagina aí, o cara andou com Jesus os 3 anos, eles eram 2 discípulos. E agora Jesus chega até os 2 que eles não reconhecem, cara. Você entendeu? O que vocês acham assim na opinião sua, irmão, na opinião do Japão? O França, pode falar. Essa passagem ela é bem. Eu acho que ela é bem completa. Porque ela fala aí, igual o André falou, por que não reconheceram Jesus? Isso acontece todo dia com a gente. Deixa eu parar pra pensar. Todos os dias. Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Nós que somos cristãos, buscamos a Ele. Está todos os dias ao nosso lado. Tudo. Certo. Nós não reconhecemos Ele diversas vezes. Já pararam para pensar nisso? E por que vários motivos. Isso, agora é onde eu quero chegar. Talvez alguém ali esteja. A gente falou de distração, a gente falou de batalha na mente. E tudo isso vem combinar agora, né? Fechando essa. Fechando não, né? Na verdade, abrindo esse caminho do que a gente está falando. Acontece muita coisa na vida da gente, muita coisa, desde pequenininha a coisa grande. Experiência minha como novo convertido, né? Falaram para mim e eu meio que, não que eu não acreditei, mas eu fiquei naquela, a partir do momento que você se batizar, que você for buscar realmente a Cristo, você vai sofrer tentações, o inimigo vai tentar te distrair de todas as formas, ele vai tentar buscar coisas que te machucam, porque ele é esperto, o inimigo é perspicaz nas coisas que ele faz, ele conhece muito bem o ser humano, afinal, ele vive aqui há quantos anos? Já conhece. Se fosse um crime organizado. Ele conhece muito bem, então essas coisinhas vão distraindo a gente. E entrando na palavra, vocês falaram, a palavra proferida, que a palavra profética, quando Deus libera a palavra e você a recebe, quando Ele liberou na igreja e você recebeu, você acha que o inimigo não percebeu? Com certeza. O que ele vai tentar fazer? Impedir daquela palavra se cumprir na vida da pessoa. Na sua vida. Mas não tem como. Mas palavra liberada por Deus. Existe um propósito. Vai se Por cumprir. que Deus liberou aquela palavra para você? Existe Certo. um propósito, porque senão Ele falaria no seu íntimo. Ele falou para todos. E você recebeu. Existe um propósito para isso. Ele quer te deixar forte. Quando você for cumprir o propósito, você seja forte. Isso no caso seriam algumas provas, então, para chegar nesse nível que ele está falando? Pode ser. Pode ser sim? Pode ser porque Deus não precisa nos provar para saber quem nós somos. Porque se fosse assim, ele não seria Deus. Ele conhece a nossa cultura e Deus não tenta ninguém. E não vem tentação senão humana. Então Deus não tenta ninguém. Mas Ele permite situações, provas, permite. Não é para Ele saber quem nós somos, mas é para nós nos conhecermos melhor, para nós nos tornarmos melhores. Deus faz isso, Deus permite isso. Essas situações, Deus permite. É porque Ele liberou a palavra profética, todo mundo ouviu, você agarrou, você se alegrou com aquela palavra, senão é essa palavra que eu estava esperando. E como ele falou de propósito, pense sempre nisso. Isso é muito importante para nós cristãos, é que Deus não vai realizar nada para você que não seja pensando em terceiros. Tá? Sempre vai ser para abençoar alguém.
tudo que Deus me der e me abençoar, vai ser para eu compartilhar essa bênção. Essa bênção não é para Essa uso mensagem exclusivo do meu. Evangelho, né? É a mensagem do Isso, Evangelho. perfeito. Isso aí não é uso exclusivo. Deus não vai te abençoar para ser um uso exclusivo seu, somente seu. Não. Isso que eu recebi, eu tenho que compartilhar. Com alguém, se compartilhar. até que seja com alguém que esteja precisando. É legal, Exato. né? Esse é o propósito de Deus. Esse é o Quando eu alcanço e não realizo o propósito para aquilo que eu fui abençoado, eu estou fora do plano de Deus. Muito Aí eu saio legal. fora. Eu acho que é legal isso que você falou, porque assim, muita gente vai na igreja, hoje eu vou no culto domingo. Beleza. Segunda-feira, esquece. Esquece. Então eu acho assim, toda palavra que é lançada na igreja, você tem que viver a semana inteira até chegar ao domingo. Mas na verdade o culto de domingo é reflexo do que foi a semana inteira sua. Igual ele está falando aqui, ele falando ali, né? Traz fortalecimento, ele traz. Assim, e a gente vai assim, ó. A prova que você teve quando você passou pelas águas, não sei se Jesus, o tipo de prova, ela foi conforme você vai crescendo na graça e no conhecimento, você vai passando de nível. Sim. Né? Aquilo que você foi tentado lá no começo, o inimigo já não vai tentar mais com aquilo. Por quê? Porque você venceu já aquilo. Sabe Você que superou aquela tentação. Já Até não o vai inimigo ele vai querer algo novo, né? Aumentando o nível. Sim. aí. aumentando o nível. Ele vai querer algo novo para E é óbvio, ele nos conhece e vai no ponto fraco nosso. Só que daí, nós também, através da palavra de Deus, nos fortalecemos no nosso ponto fraco. Aqui não. Aqui você se fortalece ali. Isso é Nossa importante. identidade de Cristo, né? Exatamente. É mais para o nosso crescimento. Resumindo aqui. E eu pergunto para você, Japão, mesmo pergunta eu vou fazer no fãs. O que você acha que esses dois, o que foi impedido deles não reconhecer Jesus na vida deles? Que foi, né? Estavam olhando com os olhos humanos, né? Toda a situação. E aí, quando Jesus ali repartiu os pães, os olhos espirituais da Bíblia, eles conseguiram enxergar o que estava passando, o que estava sucedendo. E isso que o Franz falou, isso que o irmão falou, cai certinho, né? O desejo, com nossos olhos humanos, a gente não crê nas promessas, não crê no que Deus vai fazer em nossas vidas, duvida muitas vezes, né? Mas tem dois tempos, né? Tem o crono e tem o kairos. Então, quando o kairos de Deus vem, você consegue entender todo esse processo. Só que aí você tem que se alimentar da palavra, como ele falou. Tem que se alimentar, tem que ter uma comunhão, né? A gente tem que ter a nossa identidade em Cristo, a gente tem que ter a nossa intimidade com Cristo, né? As pessoas acham que é só na igreja, não, mas dentro de casa, um momento seu ali a sós, de madrugada, orando, conversando com Deus, que aí ele vai liberar várias situações que você vai ter esse entendimento a isso. Eu acho que é interessante, né? Os pontos de vista, né? Mais para frente, Jesus vai falar, né? Vocês são necios, né? De coração, vocês não. Então é que a gente tem que tomar cuidado, isso serve para nós, né? É justamente isso, que a frustração ela pode impedir você de enxergar coisas grandes que Deus tem na sua vida. A frustração, algo que te frustra. Esse cara frustrado, Jesus morreu, já havia, foram lá, não acharam, cadê o corpo dele? Está aqui. Frustração. A frustração ela pode ser um impedimento, um caminho para a incredulidade, a ponto de você não crer naquilo. E isso, enquanto a gente sabe que está lá em Hebreus 11:6, sem fé você vai agradar a Deus. E todo que se aproxime de Deus é necessário, né, que tenha fé e que creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que buscam. Então, a gente quer se aproximar de Deus, tem que ter fé. Então, as frustrações, a gente tem que tomar cuidado, porque eu queria tal coisa, não consegui, não, a pessoa se frustra, e essa frustração, ela pode impedir que a sua fé ela venha crescer, você venha exercitar, a gente vai exercitar a fé nossa, na natureza da palavra, não tem outro meio. Você só vai exercitar a sua fé, fazer que a sua fé cresça através justamente da escritura, da palavra, não tem outro meio, é palavra. E eu acho interessante isso, né? Que ali a gente vê que a frustração deles, você não sabe o que aconteceu, mas Jesus não. A frustração ela pode ser um empecilho para. Pode ser também, irmão, não só frustração, mas a decepção. As Porque, duas coisas imagina aí. São sinônimos, né? A decepção, Uma a frustração. frustração, isso. Entendeu? Eu esperava uma coisa e é outra. Você
criar expectativa em pessoas. Isso aí eu vou até chegar, eu marquei uma coisa ontem, que é decepção inevitável. Eu acho que tem uma decepção inevitável. Eu peguei um exemplo, vamos supor assim, que você é meu chefe de trabalho e eu sou seu trabalhador. Pô, eu faço de tudo. Você tem o Maurício, tem o França, eu faço de tudo ali para você, para o nosso trabalho ser legal. Está sendo obediente. Quando tem vai ter que haver um corte, aí o irmão, pô, vou mandar o André embora. Cara, que decepção que eu sofri, que essa é uma decepção inevitável, que pode acontecer todos os dias da nossa vida. Com certeza, mas você cria expectativa numa pessoa. Aí que tá. Quando eu estou criando uma expectativa no homem, eu me decepciono. Por isso tem que criar expectativa. Entendi? É isso mesmo, irmão? Mas em cima dessa palavra, em cima da frustração, em cima da decepção, existe um cerne ali. Se você, igual o irmão falou, é legal que cada um consegue puxar um ponto. Puxar um lado. Vocês prestaram atenção que faltou discernimento naquilo ali? Eles eram cristãos, viram Cristo, Andaram com ele. tinha promessa, Andaram com ele. tinha todo o Antigo Testamento, tinha apontando tudo que iria acontecer, mas eles imaginaram humanamente, eles não discerniram o mundo espiritual, eles não discerniram quem era Jesus. Perfeito. Nem quando Jesus esteve com eles, dizendo todo o Antigo Testamento, Jesus e nem fala. quando Jesus morreu e veio e falou com eles. Eles não O foco deles discerniram estava em Jesus. O foco deles estava em outra coisa. O foco deles estava em outra coisa. Jesus levando ele para algo excelente e eles ficando só no plano do No terreno. básico. Não foi para No outro básico, nível. eles não foi para estavam outro além. nível. Estava no luto humano. Mas o engraçado aí também, ó pra você ver, que eu penso assim, se eles estivessem em conexão, que nem a gente está aqui falando desse assunto, se eles estivessem em conexão, todos, não só ele, mas todos os discípulos de Jesus estivessem em conexão, ele não ia nem sair de onde eles estavam. Ele ia permanecer, ó, eu vou permanecer, que a promessa vai acontecer. E não, dá para se notar que um estava... Jesus na cabeça deles morreu e cada um foi para o seu lado, todo mundo triste, e cada um, agora eu vou ter que seguir minha vida. Eu esperava isso, esperava que Jesus ia vir, ia restaurar o novo reino, e nada disso aconteceu, então a gente se dispersou. Se eles tivessem, eu acredito que aí caberia todos, porque se todos estivessem na conexão, conectados com Jesus, eles não saíam da presença, eles permaneciam, não, vamos continuar. Então isso faz toda a diferença com quem a gente está andando. As amizades que a gente está fazendo, será que vai levar a gente para o nível, para o próximo nível? Ou a gente vai permanecer, nessa visão? Vocês concordam comigo nisso? Agora, por isso que tem a passagem bíblica. Deus está mostrando para a gente que é certo. Que Ele quer. Por isso que acontecem essas coisas com os discípulos, por isso que aconteceram essas coisas com os profetas, por isso que aconteceu essas coisas com o povo de Deus, porque isso é o manual da vida. E sabe o que Olha, esse aqui é interessante, né? E a gente tem exemplo bíblico de pessoas que poderiam estar frustradas e não se frustraram, porque o foco delas estava justamente em Deus. Por exemplo, Jó, um homem rico, tinha tudo, perdeu, né? Assim, né? Os filhos foram mortos, todos os filhos num dia só. E no final ele disse Já tinha a esposa martelando a cabeça dele. Isso aí já fica uma dica aí para a esposa. O que ele diz é: eu sei, né, eu voltarei. Aí ele diz lá, né, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha Olha só, eu sei que o meu perdeu tudo. A saúde, mas eu sei que o meu Redentor vive por si. Se levantará. Que fé. Então, Ou seja, dele não estava aqui. não está justamente, ou seja, dependendo de em quem a gente coloca a nossa expectativa, a gente vai se frustrar. Se eu colocar em você, qualquer um aqui, ou vocês colocarem em mim, vai
vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado. Pastor também, padre. Qualquer um. Pessoa. Porque nós somos vários. Uma hora, hoje eu posso ser, nossa, Legal. eu posso te atender, você está precisando, eu posso te atender todos os dias. Mas vai ter um dia que eu vou estar mal. E nesse dia aí você vai vir esperançoso em receber alguma coisa da minha parte. Hoje eu não posso te atender. Pronto. Ou vai falar uma palavra de desânimo sem nem pensar que você já está abatido. Exatamente. Então A todo tempo Eu acho que acontece. as pessoas, principalmente na questão das mensagens, né? Você recebe a mensagem no celular, a pessoa demora para responder, você já fica na situação, ele viu, mas não respondeu, mas você tem que entender o que está acontecendo na vida dele, né? Deu um joinha. Pô, eu mandei um texto gigante, mas a pessoa deu um joinha. O que está acontecendo? Não me respondeu, foi caiu o que o irmão falou. Muitas vezes até mesmo o celular joga esse jogo aí. Então, mas essa decepção que a gente está falando não é só, acho que é na igreja, né? Na igreja tem muita decepção. Em todas as áreas, em todas as esferas, existe. Não é porque a gente serve a Deus que eles vão acontecer também. Então, para que não aconteça, eu tenho que me policiar. Então, para que não aconteça esses tipos de frustrações, eu tenho que entender que o meu líder é falho. É homem de Deus, mas é falho. É humano. É onde tem o ser humano, ali tem a falha e tem a imperfeição. Um dia nós vamos deixar de ser imperfeitos e seremos perfeitos. Vai chegar esse dia. Mas ainda não chegou, né? A gente está aqui ainda. Está aqui. Precisamos começar trazendo para o contexto que você estava falando aqui, quando você falou de eles esperavam um reino. A gente até estava batendo um bate-papo aqui, make-off aqui, e a gente comentou, né? Que os discípulos, não falando desses dois, né? Eles esperavam um reino diferente. Eles esperavam que Jesus viria e seria o rei e que, o irmão comentou, desceria os anjos e acabaria com toda aquela guerra lá, acabaria com todos os inimigos e ele ia reinar lá sentado aqui e tal, e ia ficar por aí. Mas não é isso, né? A gente sabe que Estava na visão carnal. Estava na visão carnal. E trazendo para hoje, O nosso dia a dia. do nosso dia a dia, agora falando até mesmo da igreja, até mesmo do nosso serviço, até mesmo das nossas vivências, nosso dia a dia. Muitas vezes, por que a gente se frustra? Muitas vezes a gente espera um reino material, até mesmo na igreja. A gente vai lá esperando que Deus me dê um carro, que Deus me dê uma casa, que Deus me dê isso, que Deus me dê aquilo. Cai no que o Japão falou. O que é prosperidade? Ausência de necessidade. Então, ou seja, você vai lá buscando algo e você se frustra, você vai sair e você não vai ter. Mas não é esse o reino que Jesus promete para a gente. Não é esse. É muito mais do que isso. O reino que Jesus promete para a gente é a salvação. É eterno. As criações são efêmeras, né? São passageiras. São passageiras. O nosso olhar ele é muito pequeno, né? Eu acredito assim que ainda, vamos falar assim que não passaram de nível ainda. Porque enquanto se a gente vivesse mais no mundo espiritual, eu acho que viveria melhor, você teria mais discernimento. Né? Então, hoje, eu vejo assim que, foi que nem o Francis falou, eu acho que Deus para mim é quando Deus está fazendo algo. Quando Deus está cumprindo a promessa, é Deus. Quando Deus está fazendo o que eu quero, é Deus. E muitas das vezes a visão nossa é essa. Às vezes eu conversei com o Francis e falei, porque só é rico, Deus só dá riqueza. Mas, cara, e quando você está também, você está vamos colocar aí, quando você não tem nada? Ontem eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, cara, quando você não tem nada, quando você está bem, aí Deus está no negócio. Quando você está mal, não, é exemplo. Se você está mal, você busca Deus. Quando está faltando alguma coisa, você busca. E quando você está bem, você já esquece. Opa, vou orar hoje não, vou orar amanhã. Você já começa a sair um pouco do mundo espiritual, onde você é desligado. Aí você tem a decepção, porque daí tudo é passageiro, como vocês acabaram de falar. Hoje eu estou bem, eu não sei amanhã. Mas enquanto eu permaneço na promessa, eu sei que Deus, por mais que, usar um exemplo de Jó, por mais que aconteça, minha promessa não está aqui, estou em outro nível. Paulo estava na prisão e adorando o Senhor. Adorando o Senhor. E para a gente chegar nessa visão, né, irmão? Como é difícil, né?
que é difícil, mas não é impossível. Né? A palavra certa é difícil, difícil é, mas pode ser feito, pode ser executado. Precisa de disciplina. A gente tem que se disciplinar. Por exemplo, é uma questão. Quantos dias você fica sem se alimentar? E ultimamente não tem ficado nenhum dia. Nenhum dia. A gente não consegue, né? Não Então, consegue. por que a gente fica sem se alimentar? Da palavra. Entendeu? Boa, Então, pegou? Pega aí, hein? Se você não consegue ficar sem se alimentar no nosso dia a dia, né? Nas refeições, Uhum. a gente fica enfraquecido quando a gente deixa de se alimentar, o corpo nosso sente. Mas imagina o nosso corpo espiritual, né? Quando você não se alimenta das coisas de Deus, não se alimenta da palavra, vai ter enfraquecimento. E legal que o irmão comentou que até o jejum mesmo. O jejum é isso. Você é abster da carne para alimentar o espírito. E quando você come o alimento, né? Isso aí está até comprovado aí cientificamente. Todo o sangue, né, todas as energias vão ser para o seu estômago, para que aquela comida seja processada. Como você tem esse período aí de abster da alimentação, todas as suas forças vão vir para cima, que vai vir aqui na sua mente, vai vir no seu cérebro. Você vai conseguir entender mais a palavra, vai conseguir mais absorver várias coisas através do jejum também. Então como é que eu posso falar? Para a gente ter para a gente subir de nível, então a gente tem que subir de nível também na oração, subir de nível também na busca por ele, né? Buscar cada vez mais esse mundo espiritual, para a gente ter mais discernimento, né? E crescer mais. É isso que você quis dizer, né? Então é isso. Bom, outra coisa que eu vou falar, já que nós vamos colocar o som, tá? Caiu um pouquinho. Vocês vão tomar um café, irmão? Quer tomar um café? Olha, já Ó, já tá na hora. Então vamos tomar um cafezinho, gente, tá dando para entender aí. Aqui é um bate-papo, né? Café que a minha esposa fez, ó. Tá top, hein? Você toma Bom aí? Você toma açúcar. É com açúcar, irmão? Então, segura aí já, fazer um favor. Aqui é tudo ao vivo, não tem frescura não. Né, irmão? Então a gente vai colocando aí. Bom, pessoal, tá dando para entender aí, vocês que estão aí em casa, tá dando para como é que eu posso trazer algo novo aí para sua vida, tá dando para entender as coisas que estão sendo faladas aqui, né? Para você que talvez entrou agora, a gente está falando sobre o caminho de Emaús, né? Então estamos aí, a gente vai pro nosso bate-papo. Só vou esperar o meu amigo ir tomar um cafezinho, né? França, pega aí para mim essa água aí. André, Pode falar. na sua concepção, faltou fé para eles? Faltou, com certeza. Agora a segunda pergunta. Faltou fé. Que tipo de fé? Que tipo de fé? Boa pergunta, hein? Na minha percepção, a fé é de acreditar. Acreditar que Jesus já estava ali falando para ele, já estava se comunicando. É igual no dia de hoje. Nós falamos o quê? Que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E muitas das vezes, o que acontece? A pessoa não acredita, está falando que Jesus vai voltar há tanto tempo e não volta nada. Então, para mim, é a falta de fé deles ali em acreditar. Hoje eu acredito que isso vai acontecer. Eu estou vivendo isso. Nós estamos vivendo, tendo a percepção. A gente só não sabe o momento nem a hora. Mas eu tenho certeza. Isso aqui provou para mim que a falta de fé deles é ter certeza do que ia acontecer. Talvez nós pensamos assim que Jesus vai voltar, que vai vir, eu não sei. Às vezes as pessoas acham assim, Jesus vai voltar, vai mudar tudo. Talvez está passando por uma decepção. E então que Jesus volte logo. E não é assim, e não é do nosso jeito. É a gente acreditar que vai acontecer. Então a gente só tem que ter uma fé, a fé que vai acreditar. Então isso aqui prova para mim, que eles não acreditaram. Por mais que estavam na palavra, e o mais engraçado, como que eu ando com alguém, eu andar com você 3 anos,
né, enquanto teve o reinado de Jesus, todo dia de Jesus falando, e quando Jesus aparece, você, né, esse impedimento deles aí foi tão grande que eles não conseguiram nem sentir a voz de Jesus, que foi como você falou lá no final. Respondi a sua pergunta? Você respondeu. Ou você quer mais um ênfase? Não, você respondeu e eu já ia fazer a segunda. Uhum. Pode usar meus amigos também. Você respondeu assim, Uhum. e a gente no bate-papo nosso, antes de a gente entrar, Certo. nós tínhamos dito, né, até relacionado a isso. O que estava acontecendo era algo novo. Algo novo. Algo novo. Aí mais duas perguntas. Eu vou responder. Certo. Vou fazer as duas perguntas e eu vou responder. Uhum. Se era algo novo, e se fosse conosco naquele momento? Forte. Se fosse conosco. Porque, assim, Indo mais além ainda. E se Jesus estivesse aqui hoje e conversasse com a gente? Isso. Conhecer. Mas você não falou Entendeu? de todos os professores. Hoje, a gente tem na nossa mão, existiam antigos ferramentas, andar de luz, perfeito. Mas era algo que nunca havia acontecido. Para eles. Acontecido. Então, Jesus foi, ressuscitou o filho de Canaim, ressuscitou Lázaro. Alguém foi lá e ressuscitou. Então, Jesus foi e fez. Uhum. Então, quando ele chegou lá no túmulo, lá, vai perguntar aqui. Se fosse nós. Então, assim, eu não crucifico eles. Uhum. Por conta disso. Sim, sim. Por conta disso, eu não crucifico, porque a gente tem que se colocar no lugar deles. É a mesma coisa que Tomé, ele teve que ver para crer. Então, isso não é fé. Mas vamos colocar no lugar dele. Será que não seria... Era algo novo que estava acontecendo aí, cara. Eu não estava lá presente. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, nos colocando no lugar dele. Não estou defendendo que a gente tem que ser assim, pelo contrário, não estou defendendo isso. Que a gente tem que duvidar. Na verdade, a palavra está mostrando para a gente que não deve ser assim. Exatamente, perfeito. Então, a segunda pergunta: que tipo de fé que era essa? Pode responder. Então, há três tipos de fé. De fé. E dentre elas, algumas outras qualificações. Por exemplo, fé natural. Isso todo ser humano tem. Fé natural. Que fé natural é essa? Você não precisa ser cristão para ter essa fé natural. Um exemplo: você trabalha na empresa. Certo. Aí tem o vale e tem o pagamento. Aí chega no dia do vale, você liga para o setor financeiro para saber se o seu vale está lá, ou você vai no banco lá e saca o seu vale. Certo. Você sabe que já está lá. Você vai lá no caixa lá, com o seu cartão, ou você vai no supermercado lá e passa, não, eu sei que meu vale está aqui. Uhum. Você já sabe, você confia, já está lá. Essa é a fé natural. Você entra no ônibus, você pergunta para o motorista se ele é habilitado, se ele sabe o destino, vou para Guaratinguetá. Você entra dentro do ônibus, você sabe que vai na rodoviária de Guaratinguetá. Essa é a fé natural. Certo. Você entra dentro do ônibus e tem música até tônica, né? Entendeu? Tranquilão. Tá tranquilão, porque o motorista, ele conhece, o motorista sabe. Isso é a fé natural. Só que existe a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural o centurião, Mateus capítulo 8, versículo 10 em diante, ele fala do centurião: o senhor não precisa ir na minha casa. Não, eu vou lá e curar. Jesus fala: eu vou lá na sua casa e curar. Não, o centurião. Eu vou lá na sua casa lá. Jesus fala: eu vou na sua casa. Não precisa. Apenas. Estou parafraseando o texto. Uhum. Eu sou um oficial e eu tenho servos. Eu mando para um: vai, ele vai. Eu digo para o outro: vem, ele vem. Eu digo para o outro: faz isso, ele faz. Manda só uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus fala assim: nem em Israel eu vi uma fé tanta como essa. Ou seja, uma fé grande. Aí para os discípulos eu falo assim, lá no barco sacurejando para lá naquela tempestade, aí Jesus fala para ele assim, vai lá chamar Jesus: o senhor está dormindo? Acorda, estou perecendo, o senhor está dormindo. Jesus
Jesus fala aqui para eles, homens de Pouca fé. pequena fé. Então, Então, ou seja, é Pedro. então a gente vê que tem vários tipos, né? Tem a sobrenatural, que é essa que a pessoa apresenta em uma circunstância, né? Em que é exigida esse teor, esse tamanho, essa qualificação. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, a mesma situação, uma mesma situação, ela deposita ali. Tocar, Exato. Então essa é sobrenatural. Por quê? Porque foi algo sobrenatural que aconteceu. Então, a mulher 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Jesus percebe um toque na barra, que ela tinha a vestimenta tinha uns penduricados ali, né? Uns panos, né? E ela simplesmente toca ali, na mesma hora você vê. Aquela fé dela fez que saísse de Jesus ali virtude, né? Poder. Você imagina? Coisa tremenda. Que nível que ela estava, irmão? Então, O nível que ela estava. antes dela atingir esse nível, ela passou 12 anos tentando, com as suas forças, resolver o problema. É errado? Não. Jesus deixou os médicos aí, procurou o médico. Não resolveu o problema? Não resolveu o problema? Ok. Agora eu vou em quem de fato É o resolve. dono do médico. Mas até mesmo o fato de você procurar um médico, né? Porque Jesus também capacita nós, seres humanos, a obras nossas mesmo. Até o fato de procurar um médico, tipo assim, aquele médico vai no. A gente colocou fé humana. É a fé humana? Não, é a fé humana baseada no sobrenatural. Ele fala assim, eu vou procurar aquele médico, vai me procurar, porque Deus me mandou procurar. É isso, Sabe, Isso pode acontecer. Tanto assim, a gente não pode. Nós não podemos, né? Como usar o termo que. Não fugir do termo. Mas assim, a gente não pode desclassificar. Por quê? Porque quando Jesus cura o leproso, ele fala assim: vai e procura o sacerdote. O sacerdote tinha que dar um atestado para ele que estava curado. Então, se Jesus disse vai e mostra o sacerdote que era na época ali, era como se fosse o médico hoje. Ele ia testar, ele ia fazer um exame corporal na pessoa para ver se tinha doença ou não. Não tem doença. Quem ia dar o atestado de cura era o sacerdote. Então, quem dá o atestado de cura, se você for curado na igreja, quem vai atestar que você foi curado ou não, vai ser o médico. E é interessante o testemunho. Demais. Quando você está testemunhando, você está dando testemunho na igreja, você está mostrando ali o poder de Deus que está agindo na sua vida. Eu não sei se tem mais coisa aí, mas me veio à mente aqui agora. Essa questão me veio aqui agora. Veio na mente e falou, agora eu conto de novo. O Francisco falou sobre frustração, sobre se falar decepção. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque são coisas realmente que às vezes acontecem na nossa vida. Mas às vezes a gente classifica como, puxa vida, Deus não me ama, está acontecendo isso comigo. Deus, e é o contrário. Sabe o que é o contrário? Às vezes é o cuidado de Deus. É o que aconteceu com o meu filho. Saiu fora da presença de Deus. Deus permitiu que uma pessoa fosse lá e foi a vara de Deus. Deus usou aquele elemento para corrigir. Deus só não permitiu que tirasse a vida. É aquele versículo que fala, Deus ama Deus castiga quem ama. Isso. Deus castiga quem Então, ama. ele, nesse contexto, ele passou por um castigo. Ele não Deus perdeu a vida, mas exatamente. Deus permitiu que acontecesse para ele voltar. Exato. Porque dentro da mesma sequência ali, aconteceu alguns outros fatos também, a mesma coisa aconteceu com o meu filho, só que em escala menor. E as pessoas desceram a sepultura. Meu filho não. Entendeu? Porque foi alvejado 6 vezes e não desceu a sepultura. Então aí vem. Por que eles com menos foram alvejados com menos que eu, desceram e eu não? Aí ele associou a oração dos meus pais. Meu pai estava, enquanto eu estava fora, enquanto eu estava cheio de decepção, eu fiz nas drogas. É a fé. Entendeu? Meu filho, entendeu? Então, quando meu filho estava nas drogas, trazendo só decepção para mim, eu
Mas que isso, Deus, estou sempre na sua casa, estou te adorando isso aqui, isso acontece. Não, estava joelho, buscando. Nenhuma vez em reclamação, Não, de forma alguma. Sempre Porque falando a estratégia dele é essa. A estratégia do adversário é justamente essa. É causar frustração, causar decepção, deixar você frustrado, decepcionado, porque ele vai trabalhar para isso. Aí quando você fica decepcionado, frustrado, qual é a tendência? A tendência é você se afastar de Deus. Isso, então, mas agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. E se no caso acontecesse dele ter falecido? Talvez não poderia ter mexido com a sua mente ou com a mente da sua esposa. Aí agora a promessa. Eu não posso responder pela minha esposa, mas Alessandro, se ele viesse a falecer, Deus é justo, o André, e ele conhece. E Deus sabe que nós pensamos e o nosso sentimento. Tanto é que quando meu filho foi levado para a Santa Casa, foi eu e minha cunhada para a Santa Casa. A primeira coisa que eu vi meu filho estava ainda, naquele momento, ele estava meio lúcido ainda. Estava branco igual uma folha de sulfite. Eu estava dizendo, filho, a primeira coisa que eu fiz, se ele partisse, Deus me deu essa oportunidade. Estou falando, no caso, eu vivi. Se fosse o contrário disso, eu não sei. Eu falei, olha, filho, você sabe o que você tem que fazer, pai, eu já fiz, já pedi perdão para Deus. Então, se ele fosse, meu coração ia estar em paz. Porque eu saberia deu tempo dele se arrepender, reconhecer o erro que ele cometeu lá atrás. A segunda coisa, agora vamos colocar assim, e se isso não tivesse acontecido e ele tivesse ido embora? André, você ter maturidade para entender que cada um de nós escolhe o caminho que quer percorrer. E se naquele momento a escolha dele foi aquela e ele veio a falecer, Deus não tem culpa. Foi a escolha dele. Deus não vai interferir. Eu como pai orientei. Então, não ia ficar nenhuma tristeza por perder um filho, lógico. Porque essa não é a ordem da vida. A ordem da vida é o filho ideal, o pai, não o pai ideal, o filho. Mas se acontecesse, é óbvio, ia estar triste por perder um filho, mas ao mesmo tempo, eu não colocaria a culpa em Deus por conta disso. Então, mas só falando com o público, quantas pessoas que estão nesse momento aí, que talvez alguém na droga, né? Então, e não só isso, talvez a pessoa até faleceu, veio a falecer, e a pessoa não quer mais saber de Deus. Às vezes é um filho, né? Nossa, essa foi a melhor. Às vezes é um filho que estava nas drogas, o pai, a mãe sempre está ali falando, sempre está ali buscando para que o filho saia. Infelizmente o filho não saiu, é o que acontece no dia a dia de hoje, infelizmente. E o filho vai e morre, às vezes é por tiro, alguma coisa, e a família acabou. Então, foi importante, teve um assunto que vai entrar decepção, frustração, né? E um filho, seja qual for, filho, parente, esposo, isso, se for, no vício das drogas, eu falo de droga porque foi o que eu vivi. Certo. Eu acho que é o fundo do poço. Mesmo o senhor dentro da igreja, mesmo o senhor lendo a Bíblia, mesmo o senhor em oração, isso aconteceu na vida do senhor, né? Imagine quem não está na presença do Senhor. O nosso adversário, então, ele usa as estratégias dele. Assim, e a gente tem que tomar cuidado justamente com isso. Sabe por quê? Porque ele vai fazer, olha, eu já ouvi pessoas dizendo, põe para fora de casa, não aceita isso, e aquilo tal. Então, você ouve muita coisa. Se você não estiver centrado em Deus, você toma decisões que não é para ser tomada. Então você tem que tomar cuidado, você tem que filtrar. Você tem que estar em constante contato com Deus. Ouvi muitas coisas. O inimigo usou até pessoas para falar assim, na minha casa ninguém fala palavrão não. Finge isso, sua casa é de crente, né? Sua casa é de crente, mas teu filho fala palavrão. Então uma série de coisas. Mas foca em Deus. Foca em Deus. Não dá atenção para quem está de fora e ficar só focado naquilo. E o inimigo, infelizmente, usa dessa estratégia. E muitas pessoas, o que as pessoas fazem? Põe um filho para fora de casa. Não faça isso. Não faça. Abraça, apoie, mas não faça isso. Não põe para fora de casa. Porque sabe por quê? Que torna mais difícil a recuperação. Entendi. E de novo, né, trazendo aqui a palavra que a gente fala também, né? Essa palavra, muitas das vezes, é de maldição. Você não vai sair nunca.
né? Você já está perdido, então você está alimentando o que já vai acontecer. Agora, que nem nessa visão, acredito, que nem está aqui na palavra, os dois já tinham perdido o foco. Então, se nas decepções da vida, isso vale muito com quem eu estou andando, com quem eu estou ouvindo, né? Isso aí vai fazer a diferença na sua vida, que você acabou de falar. Pô, eu perdi alguém, agora eu vou me lamentar, mas eu não tenho alguém para me consolar. Ou alguém que seja mais sábio que eu, talvez alguém que já passou pela situação, você ir lá pedir um apoio. Nossa, estou passando por isso, para não ficar decepcionado. E depois, muitas das vezes acontece que a pessoa quer colocar a culpa em Deus. Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não salvou meu filho. Não é, foi como você falou, irmão. Deus ele não vai intervir nas suas escolhas. Ele vai deixar você viver aquilo que você quer. Só que tanto como o lado bom vai ter a consequência boa, e como o lado ruim vai ter suas consequências ruins. Então, é isso. É interessante, André. Assim, eu vou citar essa pessoa aqui, que foi que eu perguntei para ela. Depois eu creio que ela não vai achar ruim, né? Porque já foi conversado. Não, eu não cheguei a conversar, mas já conversei com ela sobre isso. A nossa colega, a minha amiga, né, Elzira, até então ela não era convertida ainda. E a gente ia para o serviço, conversando, ela perguntava muita coisa para mim, né? Ela é católica, perguntava muita coisa para mim e tal. E a gente ia respondendo, né, conforme a pergunta. Aí houve uma tragédia na família dela. Houve uma tragédia. Ela chegou a perder o filho dela, um filho bonito. Muito bonito. Saudável, ela perdeu da noite pro dia esse filho. Da noite pro dia. De repente ela perdeu. Não sei, né? Sabe, conhece. E depois a gente foi ali conversando com a Cícera e tal. Ela teve alguns convites, graças a Deus ela recebeu esses convites, né? E depois a gente foi conversando. Aí um dia eu tive, assim, a gente vindo do serviço, ela brincava para mim, e eu perguntei para ela, Deus perguntei, assim, Luzera, se seu filho não tivesse infância, hoje você estaria na presença de Deus? Ela falou assim, eu não estaria na presença de Deus se meu filho não tivesse. Ela falou. Ela falou assim, mas como você enxerga isso? De que maneira você enxerga isso? Sabe o que ela me respondeu? Eu falo até me arrepio. Eu falei assim, eu enxerguei um grande amor de Deus para a minha vida quando Ele tirou meu filho. Glória a Deus. Eu entendi isso, o amor de Deus para a vida dela. Porque se não fosse isso, eu não estaria hoje na presença de Deus. Então Deus permitiu que meu filho viesse a falecer para que hoje eu estivesse na presença dele. E eu enxergo isso como um amor de Deus para comigo. Olha aqui, não era para ser o contrário. É duro de ouvir isso, né? Uma pessoa que não é cristã ouvir uma coisa dessa, é duro, né? Então, Elzira, beijo no seu coração. Glória a Deus. Citando aqui. O pessoal aí tá tranquilo? Tá dando para entender aí. Dando bom dia. Gente bom dia para quem? Bom dia, vamos dar um bom dia para quem aí, Fernando? Muita eu que saltar Tem mais. bastante gente aí. Gente, obrigado aí. Deus abençoe cada Deus um. abençoe, né? Glória a Deus. Espero aí que vocês estão gostando aí. Já vamos terminar, vamos dar uns dois minutos aí. Mas é isso, Deus. Só que é só. Está me cortando o fato que você está falando, está me cortando. Isso. Não, isso é tranquilo, é só entrar uma pessoa que não é cristã ouvir uma palavra forte dessa. É surpreendente, assim, pra gente que é cristão já é surpreendente, mas pra quem não é, né? A fé dela estava no sobrenatural. Ela já estava em outro nível. Ela entendeu. O propósito. Já estava começando a caminhar. É doloroso, Então, mas eu E o que eu vi também, o principal, olha pra você ver, Deus colocou quem na vida dela? Entendeu? Alguém que conhece um pouco Alguém da que, palavra. você entendeu? O que tá conhecendo A grande sacada foi o que você falou. Com quem que ela está andando? Você entendeu? Foi o que você falou no começo. Você tinha falado no começo, entendeu? O tipo de alimento, né, que você está procurando. Se você está bem alimentado, você consegue a discernir as coisas, saber que Deus está no propósito, que Deus está fazendo aquilo que tem que ser feito. Em cima disso, né? Em cima de uma tragédia. Em cima de uma tragédia. Eu posso dizer também que um dia, quem sabe, a gente vai fazer Vamos podcast fazer que vai falar da minha conversão. Vamos explicar o porquê da minha Causa conversão. certinho com essas informações. Explicar o
já conhece, né, participou da minha conversão, então ele sabe um pouco da história. E foi em cima também de uma tragédia. Um dia eu vou falar também, mas a minha conversão também foi em cima de um problema familiar, uma tragédia. Então, não uma tragédia, mas algo que não desse nível, mas algo que mexeu bastante comigo. Quem sabe um dia eu vou falar um pouco. Vai ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, só para a gente finalizar no caminho de Emaús, né? Cancelou aí, a Fernanda está falando ali que cancelou o podcast Inicie de novo a no live Instagram. no Instagram pra A gente vai voltar, tá, no Instagram rapidinho. Encerrar. A gente já vai encerrar. Então, no Face aí o pessoal tá ali. Irmão, qual é o conselho que você daria hoje? Nós estamos no caminho de Emaús. Ou não? Não estamos no caminho de Emaús? Literalmente No final, não, mas assim, mais, né? O estamos a final caminho. que o André leu é interessante porque fecha até o que você falou. Depois de discernir, porque ele vai falar que eles discerniram no final. Tirar discernimento, exatamente, tirar discernimento. Isso é importante. Então a gente falou citando aqui, a gente falou da fé natural, sobrenatural, e existe a fé como um dom que o Espírito Santo concede. Vamos finalizar. Tá? Mas o que é importante aqui, nesse caso, é a fé para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé para a salvação. Tem pessoas que têm fé para alcançar a salvação. Ou seja, ela crê que Jesus Cristo é o Salvador, ela tem tudo isso. Certo. Mas muitas das vezes ela não tem fé para alcançar alguma bênção que foi liberada para ela. Olha, você vai ser XY. A pessoa não acredita naquilo. Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa, mas ela, sabe, ela não crê naquilo, não tem fé para alcançar aquilo, mas tem fé para ser salvo. E muitas vezes a pessoa tem fé para receber um carro, uma casa, receber algo desse tipo. Tem, mas ao mesmo tempo ela não tem fé para alcançar a salvação. Ou seja, eu não creio que Jesus possa ser meu Salvador. E existem pessoas assim, porque lá, quando Paulo estava pregando lá para os atenienses, quando ele entrou na ressurreição, olha, Jesus ressuscitando os mortos, ele fala sobre esse assunto que a gente vai te ouvir depois. Uns creram, outros não. E uns zombaram, entendeu? Porque eles não criam na ressurreição. Não tinham fé para isso. Então é importante para nós justamente não só ter fé para alcançar as coisas materiais, que são importantes, desde que a gente cumpra o propósito de Deus, que é compartilhar, mas principalmente a gente manter essa fé, a fé para a salvação, crer que Jesus Cristo pode nos salvar, para que a fé nossa ela possa estar, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo fala, olha, eu oro sempre por vós, porque vós tem, estou parafraseando, tá? Porque vós tem uma fé crescente sobremaneira. E para a gente ter uma fé crescente sobremaneira, aqui ó, leitura da palavra de Deus. Quer ter uma fé crescente sobremaneira? Leia a palavra de Deus. E lá em Tessalonicenses, no mesmo livro, na mesma carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo orienta eles a orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, orar e sem cessar. Então, com essas orientações de Paulo, eu creio que eles chegaram a esse ponto, orar sem cessar e justamente crescer de uma maneira sobremaneira na fé, através da leitura da palavra. Então não deixe as frustrações, meu conselho, não deixe as frustrações, decepções, a adversidade, ela minar a sua fé, ok? Esse é o ponto. Eu vou finalizar aqui. Gente, o que foi falado aqui, talvez eu não sei como está a vida de alguém aí, se alguém tem tido alguma decepção, né? A gente falou muito em decepção, às vezes pessoas aí que estão aí do lado do celular, talvez tenha saído da igreja, não só saído da igreja, mas tenha perdido a fé em Cristo, né? E você recebeu promessa, talvez ali muitos receberam a promessa que vai ser um pregador, que vai ser um missionário, pessoas ali que tem família que vai ser restaurada, recebeu promessa que família vai ser restaurada, então continue que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer algo na sua vida, então crê naquilo que foi dito, a palavra de Deus ela vai se cumprir, independente do que vai acontecer, a palavra dele se cumpre,
A palavra dele se cumpre, não tem como dar errado. Agora, como vai se cumprir, a maneira que vai se cumprir, depende de nós. Ou a gente procurar o caminho certo, ou a gente permanecer de qualquer jeito e infelizmente a promessa vai demorar cada vez mais. Então, espero aí que vocês tenham ficado com essa palavra no caminho de Emaús, né? Uma palavra linda, né, irmão? Francis, quer finalizar? Quer falar algo? Quer deixar algo para o pessoal? É isso que o irmão falou, não deixar as adversidades aí atrapalhar a vida da gente. É difícil, muito difícil, não é fácil. A gente fala aqui de experiência muitas vezes própria, né? O irmão falou um pouco da experiência dele. A gente tem falado aqui de alguma experiência. É o primeiro podcast que eu estou aqui o tempo todo e é uma experiência para mim. Não está sendo fácil estar aqui, não está sendo fácil. Na verdade, eu quase deixei de vir, mas a minha fé, o meu propósito, não esquecer o propósito que Deus tem para mim. Isso é fé. E estou aqui, sabe? Nessa madrugada eu fiquei o tempo todo orando de joelhos por um propósito. E eu fui dormir 6 horas da manhã. E falo para vocês, não é fácil, não vai ser fácil. Mas estamos firmes na fé em Deus, em Jesus, na palavra. E Deus tem revelado muitas coisas para mim. Comentei com vocês aqui já, eu fico até um pouco assustado com as coisas que Deus tem falado para mim. Mas é isso. A gente fala aqui de modo simples, tentando alcançar as pessoas simples também. E é isso, continuem buscando a Deus. Você que está indo na igreja, às vezes está dentro da própria igreja, você está tão desanimado. Está tão desanimado e você vai por ir. Você não está ali, você vai por ir. Mas vá, converse com Deus, procure. E se puder, se engane em algo, em alguma obra do Senhor, que isso vai te fortalecer muito, pode ter certeza, porque está me fortalecendo todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, tem me fortalecido muito. Talvez em outra oportunidade eu já teria ido lá ao contrário do barco, né? Como na palavra lá, homem de pequena fé, eu já teria mergulhado e ido para o outro lado, né? Mas não, estou aqui e estamos firmes. Sabe o que vai falar um pouquinho, mas sabe o que é interessante nessa situação? É quando você sabe que tem um problema, que esse problema não está na sua mão, não tem como você resolver, você não tem solução para aquele problema, e mesmo você sabendo que não tem como você resolver, você está aqui, você não deixa de fazer as coisas de Deus, mas sabe que está precisando de milagre, mas eu não tenho como eu resolver, e você vem e faz. Isso é interessante, sabe por quê? Porque enquanto você está falando assim, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Nossa, eu vou lá, eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer, e eu sei que o Senhor vai estar cuidando lá. E quando a gente trabalha na obra, Deus cuida da nossa casa. A melhor pessoa para estar aqui, aonde está ocorrendo o problema, onde está a minha dificuldade, a melhor pessoa que está aqui não sou eu, Jesus. A melhor pessoa para estar aqui é o Senhor. Então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer e o Senhor fica aqui. É melhor a presença de Deus lá do que a gente lá. Então, quando a gente está trabalhando aqui, Deus está trabalhando lá. já trabalhou. Já trabalhou em nome de Jesus. Vai trabalhar, já Trabalhou. Então, gente, fica com essa fé aí, ó. Fica com esse propósito aí que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai transformar, Deus vai restituir. Mas tem que ter a vivência também, tem que ter a sua atitude de querer mudar a sua vida. Você tem que fazer algo novo aí que você não faça, para que Deus possa entrar também na sua vida e mudar a sua história, assim como tem mudado as nossas histórias, né, irmão? Deus tem feito tantos milagres, Deus tem feito tantas coisas boas para você. Talvez você aí não consiga visualizar, mas Deus está no controle de tudo. Então continue com essa fé. O impossível para nós não é impossível para Deus. Para Deus não há nada impossível. Deus transforma, Deus restaura, Deus cura, Deus capacita. Então fique com essa mensagem aí.
E algo novo de Deus vai acontecer hoje. Eu libero essa palavra. Eu Algo creio. novo já está acontecendo Amém. na vida de cada um ali Glória a Deus. que está ouvindo essa palavra. Aleluia. Amém? Bom domingo para vocês e Deus abençoe a vida de todos. Amém? Amém.